FM 92.7. Só de forma muito rápida, embora eu já tenha falado com quase toda a gente sobre o orçamento, a revisão ao orçamento, aquilo que era o pressuposto inicial, quando nós fizemos a apresentação do orçamento, havia alguns pressupostos que acabaram por não acontecer, nomeadamente a questão das áreas de saneamento que em fevereiro era suposto terem passado para as águas nordeste e neste momento ainda não passou. Acontece é que esse facto fez com que, por questão de cautela, nós temos garantido a despesa deste setor da água e saneamento, que ano são por trimestre 500 mil euros, são 2 milhões de euros, não é? Portanto, eu, por uma questão de garantia, reforcei a rúbrica com mais 500 mil para este período de 3 meses, porque não sei quando é que realmente a questão da transferência se irá efetivar. E, portanto, ao invés de ter reduzido mais de 500 mil, acabo por acrescentar mais 500. Ou seja, há aqui um hiato de mais de 1 milhão que não estava nas contas, mas enfim, há coisas que não consigo ainda resolver. Depois também damos nota, enfim, de algumas despesas que não estariam dentro das nossas expectativas, nem dos senhores deputados, nem do Executivo, que há algumas entidades, como sabem, que há necessidade até final do ano de reforçar com verbas, por forma a que elas possam cumprir com a candidatura, estou-me a referir nomeadamente ao IAP, portanto há aqui o montante de 319 mil euros que não estava previsto, mas enfim, que tivemos que reforçar, e aqui subsídios à exploração, um deles tem a ver com a escola e outro também com o IAP, são 175 mil euros. E, portanto, também que na altura, quando foi o orçamento inicial, isto não era bem a nossa perspectiva que isto viesse a acontecer. Enfim, depois, como sabem também, dos acordos de execução, há aqui um ajustamento de mais 116 mil euros, porque foi esse compromisso com os seus presentes juntos, além daquilo que já estava estabelecido deste reforço. Há também o reforço na questão dos protocolos e de pequenas obras, estamos a falar em 700 e tal mil, que também acaba por acontecer, porque são obras que foram identificadas por parte das juntas freguesias como prioritárias e, portanto, decidimos avançar e, portanto, isto acaba por fazer com que o orçamento tenha que ser ajustado e dizer que o equilíbrio continua a acontecer, até porque nós temos o saldo da gerência, que é 1.114 mil euros, assim como também temos o BOVT, que já deu entrada a cerca de 1.900.000, e portanto a soma destas duas rubricas, estamos a falar em 3 milhões, acaba por haver o equilíbrio. A questão que poderão colocar na sustentabilidade até ao final do ano, eu julgo que também poderemos estar descansados relativamente a isso, até porque contamos ainda a receber o POVT mais algum dinheiro, e há aqui algumas despesas que eu estou convencido que ainda irão diminuir e, portanto, a sustentabilidade do orçamento que se irá fazer. Mesmo a questão de depois a execução, que como sabem tem que haver a garantia dos 85%, eu estou em crer que também iremos conseguir cumprir. Em mais um digo, esperarei para as vossas questões e terei todo o gosto em responder. Imprensa, eu não venho aqui fazer uma intervenção de fundo sobre este ponto, venho apenas falar ou fazer uma abordagem sobre um aspecto específico, que é um tema que para mim é caro, e permitam-me se ao longo desta intervenção eu mantiver alguma emotividade, porque este é um tema que me parece da máxima importância e gostaria aqui de destacar e apelar também aqui a esta Assembleia que pudesse também no final desta intervenção refletirmos um pouco sobre isso. E o tema que venho aqui falar é precisamente a questão da educação e a transferência de 160 mil euros para uma medida de financiamento dos manuais escolares gratuitamente a todos os jovens que frequentem o primeiro ciclo em Amarante.
Bom, eu, do ponto de vista ideológico, sempre gostei de um ensino totalmente gratuito, aberto a todos, mas a verdade é que a conjuntura atual também nos deve fazer pensar. E deve-nos fazer pensar que em determinados momentos nós devemos ser seletivos onde é que devemos gastar dinheiro público e onde é que nós devemos, em primeira instância, deixar esse montante atribuído. Eu queria lembrar a Excelentíssima Câmara que existem medidas atuais que têm, com mais ou menos eficácia, mas parece-me que no primeiro ciclo com bastante eficácia, não têm deixado ninguém de fora do sistema de ensino público e não público. Há um sistema de apoio escolar, o primeiro, segundo e terceiro escalão, que me parece que tem dado resposta eficiente no que toca ao primeiro ciclo. E, portanto, estão salvaguardadas as garantias de financiamento gratuito dos livros escolares a quem já não tem dinheiro. É isto que eu quero aqui frisar. É que esta medida não vai salvaguardar financiamento a quem dele precisa, porque esses estão salvaguardados pelo Estado. O que esta medida irá fazer é financiar todos aqueles que têm possibilidade para pagar com as suas possibilidades, e felizmente, um sistema educativo, e a verdade é que nós vamos estar com o financiamento público a financiar esse serviço. E, portanto, eu claro aqui alguma reflexão sobre este tema que devemos pensar. E aquilo que eu gostaria também de sensibilizar, isto não é nenhuma intervenção de fundo, gostaria de ver sensibilizar a Câmara para esta questão, é que no momento atual, parece-me que nós desvirtuarmos um dinheiro por sei que é uma promessa eleitoral, porventura das mais demagógicas que possa existir, mas nós podíamos canalizar este investimento para áreas que fossem mais chaves. Eu, por exemplo, sou um claro crítico deste governo face à política educativa. E nós sabemos que eles terminaram com um conjunto de competências e um conjunto de atividades que essas sim dão muito cuidado ao nosso sistema educativo. Estou a falar das atividades extracurriculares, estou a falar, por exemplo, das AECs, do ensino, do inglês, da música, do desporto. E essas sim é que diferenciam aqueles que hoje têm dinheiro daqueles que hoje não têm dinheiro. Essas sim é que diferenciam aqueles que podem ter mais possibilidades de acesso a uma escola pública daqueles que não têm. E é por isso que eu gostava de ver o Presidente de Câmara canalizar estes 160 mil euros, que eu gosto de os ver canalizados no sistema de ensino, mas que os canalize verdadeiramente para reduzir as assimetrias entre aqueles que mais têm e aqueles que menos têm. É isso que eu peço a esta Câmara. Que nós gastemos estes 160 mil euros, que os gastemos na mesma, mas que gastemos a dar oportunidade àqueles que não têm, para poderem eles ter aulas de música, aulas de inglês, como têm os outros, que vão ser financiados com estes livros. E nós sabemos, eu sei que estão aqui muitos presidentes de junta que contactam diretamente com a realidade. O PS, o PSD é diferente. Eu pego mesmo este consenso. Que sabem as dificuldades que determinadas pessoas no nosso município passam dificuldades. Que sabem que elas conseguem colocar os filhos na escola, mas que não conseguem que eles envolvam outras atividades que nós dizemos que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. O Presidente da Câmara fala, e bem, em alguma medida, do empreendedorismo. Mas também não há empreendedorismo se as crianças não tiverem, desde logo, a oportunidade de terem em sociedade algumas garantias que só aqueles que têm dinheiro é que podem ter. E, portanto, aquilo que eu venho hoje aqui defender é uma questão ideológica, por princípio. Porque quero que uma escola pública dê resposta a todos e que não deixe verdadeiramente ninguém para trás. E a questão dos manuais que a Câmara está a financiar não é uma questão que resolve quem está a ser deixado para trás porque não estão. Mas a questão das outras atividades que podem enriquecer, que são mais benéficas para o futuro e todos aqui que estudaram sabem da importância dessas atividades, essas sim têm que ser financiadas e eu ficaria orgulhoso e daria os parabéns a este Executivo Municipal se promovesse esta transferência de verba de 160 mil euros para atividades que suprissem essas verdadeiras simetrias entre aqueles que mais têm e aqueles que menos têm. E, portanto, peço também colaboração a todos os membros desta Assembleia, porque verdadeiramente o que se trata aqui é defender os jovens amarantinos e espero com esta alteração, se assim for possível, se assim for esse o entendimento, que nós todos ficaremos a ganhar. Muito obrigado. Porque muitos de nós convivem diariamente com a realidade das escolas públicas e não apenas com dados estatísticos, realçamos com gosto, nesta revisão orçamental aos documentos previsionais de 2014, a cabimentação de uma verba de 160 mil euros para a aquisição de manuais escolares para todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública de escolas, dando cumprimento a um compromisso eleitoral da coligação Afirmar Marante. Não sendo uma medida educativa por excelência, é sem dúvida uma medida de cariz social que revela um olhar atento sobre a sociedade marantina e uma atitude ponderada que visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias mais jovens. Porque é disso mesmo que se trata, de aliviar as despesas escolares com que os jovens casais se deparam no início de cada ano letivo e permitir que o orçamento familiar esteja um pouco menos espartilhado no mês de setembro. Porque quando falamos de primeiro ciclo, falamos essencialmente de famílias jovens
que na sua maioria estão no início das suas carreiras profissionais e que, por isso, não oferem salários chorudos. Se a opção do Executivo é pela universalidade da oferta de manuais escolares, apraz-nos registar que não se pensa apenas naqueles que estão no limiar da pobreza, mas em todos. E se para alguns amarantinos a necessidade deste apoio não é premente, poderão esses aplicar a folga do orçamento familiar na dinamização da economia local. Por fim, registamos que se trata também de uma medida que indiretamente contribui para a igualdade de oportunidade de acesso e sucesso escolar preconizada na Lei de Bases do Sistema Educativo e que vai ao encontro das recomendações apresentadas recentemente no Atlas da Educação, Contextos Sociais e Locais do Sucesso e Insucesso, Portugal 1991-2012, da autoria de David Justino e outros, em que se lê a capacidade de gerar expectativas de sucesso nos alunos não se deve centrar exclusivamente nas escolas e nos professores. As famílias, as comunidades locais, as autarquias e as empresas têm um contributo a dar para que essas expectativas possam aumentar e contrariar o caráter seletivo e determinístico dos trajetos escolares em contextos sociais de desvantagem económica ou mesmo de exclusão social. Acreditamos que esta medida se encaixa plenamente nesta recomendação. Sr. Presidente da Câmara, desejamos que outras medidas surjam no futuro próximo que incentivem a fixação dos jovens na nossa terra, tornando Amarante mais aprazível para todos nós. Muito obrigada. A primeira revisão orçamental em pouco altera as questões suscitadas no orçamento apresentado pela coligação Afirmar Amarante para o ano de 2014, mantendo no essencial as ações aí previstas. Estamos na presença de uma pequena alteração orçamental, sem grandes rasgos ou transformações relativamente ao documento aprovado em dezembro, de onde se destaca a verba atribuída aos acordos de execução. Tal como na discussão do Plano de Atividades e Orçamento, entendemos que a maioria deve dispor de todas as condições que considera essenciais para a execução das suas linhas programáticas, reservando-nos para a avaliação que forçosamente faremos no final do primeiro exercício. O movimento do Independente Amarante Somos Todos esperava que esta primeira revisão orçamental tivesse mais profundidade, fosse capaz de incorporar algumas das sugestões por nós apresentadas, adequando da votação do Plano de Atividade e Orçamento, independentemente de serem ou não originárias da oposição, estando certos que beneficiariam em Amarante. Neste sentido, a criação de um banco municipal de manuais escolares apresentado no contrato eleitoral do Movimento Independente Amarante Somos Todos traduz a preocupação em assegurar o acesso gratuito ou a preço reduzido de todos os manuais escolares a todas as famílias carenciadas do Concelho de Amarante, que, no final de cada ano letivo, seriam devolvidos ao banco para posterior reutilização. Aqui também teríamos a possibilidade de livros doados por ex-alunos das escolas do Concelho que estejam em devidas condições serem incluídos em redes de empréstimos de manuais escolares. Isto, e apesar de não ter sido esta a opção do Executivo, votamos nesta ocasião favoravelmente e manteremos este sentido de voto, mantendo igualmente o sentido de teor da nossa declaração de voto. Não tanto pela questão pelos montantes que aqui nos são apresentados, pelas rúbricas e pelos seus montantes, mas pelas opções, ou nomeadamente pelas dúvidas que me suscitam uma rubrica ou outra. E, nomeadamente, gostava de perguntar se é possível, nesta ocasião, aqui um reforço da verba para o Centro Escolar de Travanca, para o que está em execução. O que eu pergunto é se, de alguma forma, a Carta Educativa é ela toda para ser implementada conforme está, ou conforme foi aprovada, ou se de alguma forma se prevê para breve na sua revisão. Tanto quanto é do meu conhecimento, o Centro Escolar de Travanca está subdimensionado, provavelmente, para as necessidades que hoje são visíveis e para aquelas que se vislumbram no curto e médio prazo. O que significa, portanto, que pode haver aqui custos desnecessários com algumas instalações, a menos que
elas se venham a readaptar para outros fins brevemente no futuro. Depois manifestar aqui uma preocupação acerca da envolvência e do compromisso assumido pelo município em Assembleia Municipal, previamente em reunião de Câmara, ainda em setembro, longínquo ano já de 2009, no início de setembro de 2009, e refiro-me aos compromissos assumidos com o IET. Havia um conjunto de pressupostos que se admitia poderem vir a ser conseguidos, materializados, portanto seria de certa forma partilhada com a sociedade, com as associações, com os interessados, portanto vinha a ser partilhado, admitia-se que pudesse vir a ser partilhado alguma da responsabilidade que se sentia existente naquela ocasião. E a minha pergunta era se era possível hoje termos conhecimento de quais são as associações ou que acabaram por fazer parte do IET, ou que pediram a sua adesão e que têm, ao fim e ao cabo, vindo a cumprir com a sua cota de participação. Porque os montantes são significativos, começam a ser muito significativos, não questionam a importância para o tecido empresarial, para o desenvolvimento local, para a criação de novas oportunidades, até novos tipos de empresas, de inovação, de criação, a oportunidade a jovens empresários que se queiram iniciar na atividade empresarial, mas de alguma forma os montantes que começam a estar em causa, começam a evolução de natureza a nos considerar, a nos pôr à consideração algumas reflexões sobre o futuro daquele instituto. E termino com uma outra observação acerca desta opção já aqui comentada da Câmara ter aqui uma dotação orçamental para os manuais escolares. Confesso, Sr. Presidente e a Assembleia, que a minha dúvida não é com a opção pela atribuição dos manuais escolares às crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Acho que esta medida devia ser no sentido de não provocar discriminação entre as crianças que nascem nesta terra e que cá vivem. E esta proposta, como atribui, ou pretende atribuir, se vier a ser aprovada, os manuais escolares às crianças, aos meninos e às meninas que frequentam a rede pública, está a discriminar todos os filhos amarantinos que não estudam na rede pública, e muitos deles também estudam com apoio social. Não são todos ricos os que têm os seus meninos, as suas meninas, os seus filhos, as suas filhas no colégio ou no ensino privado particular. Portanto, a minha dúvida era esta. Eu acho que fazia sentido, e deixo aqui a minha opinião, que fazia sentido que esta proposta fosse para todos e não só para alguns. Todos são filhos de Amarante. Todos merecem a mesma atenção do município. Muito obrigado. Na Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2013, no seguimento de algumas intervenções que mostraram descontentamento pelo facto do orçamento apresentar um desequilíbrio no que respeitava a obras previstas para as juntas de freguesia da coligação relativamente às restantes, dirigi-me a esta Assembleia salientando quer a manutenção dos protocolos para a realização de pequenas obras em todas as freguesias, e o facto de estar convencido que, independentemente do que estava explicitamente transcrito no orçamento, havia vontade por parte da Câmara e do seu Presidente de efetuar investimentos em todo o concelho. Logo, em todas as juntas de freguesia, independentemente da sua cor política e em respeito pelos princípios da igualdade e da não discriminação. É, pois, com agrado e satisfação que hoje novamente me dirijo a todos vós para salientar o trabalho, o esforço e a consequente contemplação de obras e ou investimentos a realizar em todas as freguesias por parte da Câmara Municipal inscritas neste orçamento retificativo, tendo sempre por base uma atitude de disponibilidade, abertura e transparência, conforme atestam as várias reuniões havidas entre o Sr. Presidente da Câmara e os Presidentes de Junta. Saliento o compromisso assumido pelo Executivo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar, quando referiu que as obras previstas eram para ser concretizadas durante o ano 2014.
Quero aqui também realçar o reforço dos protocolos de execução no seguimento da nova lei da delegação das competências em cerca de 120 mil euros, onde todas as freguesias são contempladas com um aumento de verbas que varia entre os 2 mil e os 10 mil euros no seguimento de um critério adotado que foi dos caminhos municipais. Estou certo que o sucesso do nosso Conselho continua a passar por aqui, isto é, termos a capacidade ou não de trabalhar em conjunto, estabelecendo as pontes e partilha de responsabilidades, para também assim continuar a respeitar Abril, de modo a responder aos desafios que se nos colocam sempre e sempre com mais desenvolvimento. Obrigado. Eu, não querendo retomar o tema que já foi aqui abordado da questão dos manuais escolares, e porque também não pretendo de forma alguma dar aqui lições nem sugestões a ninguém, digo a todos esta máxima da política. Todos nós somos candidatos, já fomos há muitos anos, e ganhamos e perdemos eleições em função de determinadas propostas que apresentamos ao eleitorado. Sr. Presidente da Câmara, tenho a certeza absoluta que o senhor não vai cumprir todas as propostas que apresentou ao eleitorado amarantino, e há muitas outras que não prometeu e que vai cumprir. Reflita, juntamente com os seus pares, com alguma profundidade, da justeza de dar manuais escolares a quem eventualmente eles não precisam. Não lhe ficará nada a mal se fizer uma reflexão mais profunda. Se eventualmente chegarem à conclusão que é esse o melhor caminho, pois bem, prossigam, mas tenham a certeza absoluta de que estão a incorrer de uma injustiça grande para com muita gente. Queria aproveitar a oportunidade para me congratular com o facto de ver nesta revisão orçamental mais ou menos aquilo que o Dr. Jorge acabou de dizer, que efetivamente todas as freguesias ou agrupamentos de freguesias têm verbas protocoladas para pequenas obras, oxalá as possam concretizar em tempo útil. Também verifico com agrado que nos acordos de execução há uma dotação significativamente maior do que aquela que vinha sendo o hábito atribuir nos mandatos anteriores. No entanto, lembro a todos que, se calhar, a dotação mais significativa que permitiu esta revisão orçamental foi o saldo da conta de gerência do ano anterior. Se esse pecúlio for todo gasto durante este ano, seguramente daqui a um ano poderemos estar aqui a lamentar o facto de não termos tanto para distribuir. Mas, enfim, quanto mais cedo melhor, enalteço, elogio, congratulo-me com o facto de fazer esta distribuição mais ou menos equitativa, assim espero, julgo que houve critérios objetivos pelas freguesias, e não estamos a falar em nome de nenhum em concreto, enquanto cidadão, enquanto político eleito, tenho também o direito de me congratular aqui publicamente com todos. No entanto, há aqui algumas questões concretas que eu confesso que é mesmo por ignorância. Vejo uma dotação para uma construção de um equipamento náutico, se me pudessem explicar algo mais o que é, onde é, não sei mesmo, e de resto não é sequer crítica. Depois há outra verba que eu vejo num protocolo para a freguesia de Anciães, para a qualificação da escola da Póvoa, está julgo que desativada para efeitos educativos. Sinceramente não sei, é provável que esteja com outro fim e outro destino. Se me puderem esclarecer também agradecia. E depois há uma verba que da rubrica 252, que tem a ver com o desporto, afeta um valor significativo para a aquisição de terrenos, 200 mil euros. Não diz para quê, nem onde. Se nos puderem dizer algo mais, agradeço. A outra, e finalmente, é lembrar que o Instituto Empresarial do Tâmega, que nós aqui aprovámos os estatutos ao governo em finais de 2009, é uma associação de direito privado, em que o município de Amarante se associou com um determinado valor de cota. Agora vejo com espanto, digo francamente com espanto, uma dotação muito significativa de 319 mil euros.
Não sei se é para aumentar o capital social do município ou é para suprir despesas já realizadas. Gostava de saber. A mesma coisa em relação à escola profissional. 175 mil euros não é uma verba despicienta. E nós, que estamos aqui na Assembleia Municipal, legitimamente eleitos, e com o direito e o dever de participar nas decisões mais importantes, e estas são efetivamente importantes, e queria deixar claro que não tenho nenhuma posição de princípio, nem a favor, nem contra estes apoios, a menos que me esclareçam devidamente a razão de ser a que é que eles se destinam. E aquilo que eu pedia ao Sr. Presidente da Câmara é que, se for possível, que em todas as associações nas quais o município de Amarante tem capital social, pudesse, no final de cada ano, para além daquele simples gráfico que vem no relatório das atividades que já aqui discutimos, nos pudesse incluir também, eu pessoalmente gostava de o ter, se não o tiver vou fazer um requerimento ao Sr. Presidente da Assembleia e vou pedi-lo à Câmara, o balanço e a demonstração dos resultados. Porque está daqui a dar 319 mil euros, mais 100 e não sei quantos, para aqui, 100 para lá, acho que temos o dever, se estamos a pedir, se pedimos a uma simples associação desportiva que nos faça chegar as contas de gerência de cada ano, devidamente aprovadas, para poder candidatar-se a um subsídio, acho que também temos o direito de conhecer os balanços e a demonstração dos resultados das sociedades de direito privado, nas quais o município é parte integrante. Portanto, no fundo, era isto que eu tinha para dizer e oxalá consigam cumprir e prosseguir nesta senda de distribuição de verbas para as diversas freguesias. Disso.